Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegou, né, a tão sonhada hora aí do edital do concurso da Prefeitura de Primavera do Leste, que todo mundo já estava esperando, né? Esse concurso ele foi autorizado em 17 de dezembro de 2025, tá? Inclusive eu gravei uma aula aqui para o canal no dia 20 de janeiro de 2026, falando sobre este concurso, tá? Eu vou ler para vocês aqui o edital, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês acompanhar algumas questões que eu vou falar sobre esse edital, tá bom? E eu já dei uma lida aqui no edital, tá bom? Já fiz algumas marcações aqui dos pontos que eu quero passar para vocês aqui, mas aí depois, já adiantando logo, tá? Depois vocês têm que baixar o edital, primeiro exercício que você tem que fazer, tá? Você tem que baixar o edital e ler o edital, tá bom? Vocês têm que entender o que está trazendo ele no edital, porque o edital ele é o principal documento que vai nortear você, tá bom? O edital e também ali as outras publicações, as retificações que porventura vier e as outras publicações, tá certo? E para minha surpresa aqui, que eu já vou adiantar aqui, não veio não foi publicado o edital para o processo seletivo público para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, tá? Eu acredito também que não foi publicado porque em dezembro foi feito ali duas autorizações, né? Uma autorização contratando a banca Atami para realizar um concurso, uma outra autorização contratando a banca Atami para realizar ou, na verdade, o processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, tá? Eu acredito que esse outro edital, ele vai sair muito em breve, tá? Por que eu digo isso? Porque nós temos aí de praxe, né, como de costume, entre a autorização de um órgão público, de uma prefeitura, entre a autorização ali da contratação, entre a contratação na banca, você tem geralmente 6 meses para ser publicado o edital, tá? E perceba que nós estamos hoje no dia 30 de junho de 2026, então basicamente nós estamos aí nos 6 meses, né? Ou seja, quando esse concurso foi autorizado em 2025, a autorização saiu em dezembro, mas a publicação só saiu em janeiro, tá? Então, pessoal, vamos aqui conferir aqui o edital, tá bom? E aí, no decorrer aqui da análise que eu vou fazer com vocês, eu vou trazer aqui alguns recados, algumas dicas, tá bom? Para ir ajudar vocês aqui, porque eu não tenho dúvida alguma que esse concurso ele vai ser muito disputado, embora ele, para mim, não veio como eu imaginava, né? Mas, independentemente disso, nós temos aí um concurso e nós temos aí algumas oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público de Primavera do Leste, principalmente para quem já mora aqui em Primavera do Leste, né? É uma santa oportunidade, né, para você ingressar no serviço público, né? Então, vamos dar sequência aqui. Eu vou compartilhar aqui com você que é a minha tela e eu vou fazendo aqui algumas análises, tá bom? Aqui, veja só. Nós temos aqui, né, o edital, o concurso, publicado hoje no Diário Oficial, 30 de junho de 2026.
também no site da Banca Atami, tá, gente? A Banca Atami, ou o Instituto Atami, é ele que vai organizar o concurso e vai aplicar as provas, tá bom? Essa parte aqui eu vou passar, tá? É uma parte introdutória, que tem as preliminares, né? Tá aqui, ó. Associação Atami, né? Conhecido como a Banca Atami, é ela quem vai organizar o concurso e aplicar as provas, tá? E depois aqui, isso aqui é só uma inicial, depois você dá uma lida. Aqui trata dos requisitos, tá? Aqui, ó, dos requisitos básicos, são nesse item 2, tá? Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas aí depois que você baixar o edital, você dá uma lida aí com bastante atenção. Tá. Aqui já é um ponto especial aqui, mas aqui está tratando dos requisitos ainda, né? Vamos seguir aqui. Bom, aqui eu não vou parar aqui. Agora aqui no item 3, nós temos aqui o cronograma de execução do concurso, tá? Então você tem aqui, ó, 30/6/2026, você tem aqui a publicação do edital, que foi na data de hoje, que eu estou gravando essa aula. Aí você tem aqui, ó, a período de abertura e realização das inscrições, veja, vai começar no dia 8 de julho, né, de 2026, e vai até o dia 9/8/2026. Bastante tempo, tá? 30 dias aí para inscrição aí, eu acho bastante razoável esse período, né? Aí tem aqui também um período, né, que você pode solicitar isenção, assim, para você não pagar a taxa, tá? Então você tem aí um período mais curto, tá? Do dia 8/7/2026 até o dia 10/7/2026, tá? Então, assim, para você solicitar aqui essa taxa de isenção, para você não pagar, você tem que preencher alguns requisitos, tá? Então depois, lá na parte, no edital que fala sobre inscrição, você dá uma lida com bastante atenção, tá? Aí aqui depois, você tem aqui os outros, né? Os outros itens do cronograma, tá? Aqui no dia 10/8, vence o boleto da inscrição, você tem que pagar até o dia 10, tá? Se você for tentar pagar o boleto da sua inscrição dia 11, você não consegue mais pagar, e aí você perdeu, você não consegue participar do concurso, tá? Nós temos aqui, ó, previsto para o dia 24, não, 24 não, dia 13/9/2026, aplicação das provas objetiva e discursiva, tá? A prova discursiva é um ponto novo que vem nesse concurso aqui, tá? Mas essa prova que ela vai cair só para o cargo de procurador jurídico. Já vou adiantar para vocês, tá? Para os outros cargos não há prova discursiva. A prova discursiva, prova escrita, tá? Então, vai exigindo somente para o cargo de procurador jurídico, tá? Que procurador jurídico é um dos cargos que veio aqui no edital, tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui. Aí você tem as outras fases aqui abaixo, depois você dá uma lida aí com bastante calma, tá? Então, vamos seguindo aqui, tá? Tá bom? E aqui, né, o resultado final do concurso. Vai ser até o dia, né? Ou seja, até o dia 14/11, data limite é dia 14/11, vai ser publicado o resultado final do concurso. Ou seja, quem passar neste concurso vai tomar posse, vai ingressar no serviço público a partir do ano de 2027, tá bom? Então, o trabalho que você vai ter agora, que é se organizar para você fazer uma boa prova, tirar uma melhor nota possível aí para você passar no concurso, e aí você tomar posse o ano que vem, no ano de 2027, tá bom? Aí no ano de 2027 aí você começa aí com o pé direito, né?
Claro, se você passar no concurso, que eu desejo que você passe, né? Só que você tem que se preparar, tá bom? Aqui no item 4 do edital fala sobre as inscrições, tá? Bom, pessoal, as inscrições você faz, vou fazer aqui no site da. Então, o período aqui inicia às 7 horas, né? E finaliza às 23 horas e 59 do dia, iniciando no dia 8/7, tá bom? Igual nós acabamos de ver aqui, né? Nós acabamos de ver aqui, né? Aqui, ó. É o período, né, de realização das inscrições, né? 8/7, site da banca Atami para você fazer a sua inscrição e finaliza no dia 9/8 às 23h59, tá certo? Mas o que eu recomendo do fundo do meu coração para você? Abriu o período de inscrição, você já escolheu o cargo, vai lá e faz a sua inscrição. Não fica enrolando e deixando para cima da hora não, tá bom? Corre até o risco de você esquecer e perder. Vamos seguir aqui, depois você dá uma lida aí, tá? Nos outros pontos aí, tá? Estou destacando aqui no edital os pontos mais importantes. Agora, um ponto bem importante aqui, ó. No item 4.7. Ó, no ato da inscrição, o candidato poderá, aqui, bacana, né? Dentre os previstos no edital, agora aqui, ó, desde que na aplicação das respectivas provas, ou seja, vai ser aplicado provas no período da manhã e no período da tarde. Então, você pode fazer sua inscrição para um cargo na qual a prova será aplicada no período da manhã e pode fazer uma outra inscrição para um cargo que terá a prova aplicada no período da tarde, tá bom? O que você não pode fazer, por exemplo, é fazer sua inscrição em 2 cargos na qual a prova seja aplicada no período da manhã e você não vai conseguir fazer. Você vai ter que, se você fizer isso, você vai perder automaticamente a sua inscrição em um cargo e vai valer a inscrição que você fez por último, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, né? Então, vai querer aplicar a prova no período da tarde e outra no período da manhã. Você faz as duas de forma tranquila, tá? Vamos seguir aqui. Aí depois você dá uma lida aqui, tá? Nessa que eu estou passando aqui, você dá uma lida aí com bastante calma, tá? Aqui fala sobre a taxa de inscrição, né? Vai ter que pagar uma taxa, né? Caso você não consiga se enquadrar nos requisitos onde está previsto ali as isenções, então você tem que pagar a taxa, tá? E você depois dá uma lida aqui nesses outros itens aqui, tá? Falando sobre como é que vai ser e tal. Vamos passar aqui. Também vai ter vaga para os candidatos aí que tem as pessoas com deficiência, né? Então tá reservado o cargo ali de 10%, tá? E dá uma lida depois, você que tem uma deficiência, dá uma lida com bastante atenção aqui, sem pressa, tá? Para você entender aqui, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora que vai falar sobre as modalidades de prova, tá? Tranquilo. Veja aqui, ó. Nós vamos ter aqui, por exemplo, para o cargo de procurador municipal, escolaridade de nível superior, nós vamos ter uma etapa, que é a prova objetiva de múltipla escolha, tá?
E a segunda etapa para o cargo de procurador, nós vamos ter a prova discursiva, né, que é a redação, né, uma peça, caráter classificatório, ou seja, se você fizer a prova objetiva, vou se inscrever para o cargo de procurador, né? A prova discursiva, o objetivo dela é te elevar a sua classificação, te colocar numa classificação maior, entendeu? Agora, a prova objetiva, você tem que mandar muito bem nela, por quê? Porque ela tem caráter eliminatório e classificatório. Então, primeira coisa aqui, você tem que ir muito bem na prova objetiva. Muito bem, tá? Porque depois, porque se você não for muito bem aqui também, você também não, se você não for muito bem na objetiva, a discursiva, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas se eu não me engano ela vale 30 pontos, parece que é isso, eu já vou confirmar já, tá? Então, assim, às vezes a discursiva não vai te salvar muito, né? Porque o objetivo dela é o quê? É classificatório, tá? Agora, o objetivo aqui, ela é eliminatório e classificatório, tá? Então, como eu acho que esse vai ser um concurso muito corrido, muito disputado, você não pode vacilar, tá? Você não pode vacilar. Você tem que pôr para arrebentar aqui, pôr para acertar muitas questões. A terceira etapa aqui, aí você tem que ir a avaliação de títulos, né? Muito comum, né? As provas de nível superior, principalmente para a área jurídica. Aí também a apresentação aqui é facultativa, né? Se a pessoa tiver título, né? A pessoa vai e apresenta, depois ela lida ali nos critérios dos títulos, né? O que é aceito como título e tudo mais, tá? Essa parte depois você vai lá e dá uma lida. Agora, para os cargos de nível superior, né? Os demais cargos de nível superior, nós temos aqui a primeira etapa, que é uma prova objetiva de múltipla escolha. Da mesma maneira, tem caráter eliminatório e classificatório. Porém, gente, ela não tem prova discursiva, não tem redação, tá bom? Esse aqui é um ponto bastante legal, né, para o pessoal que não é muito chegado em prova discursiva, né? Então aqui, gente, ó, eu acredito que vai ter muita gente e muitos candidatos que vão se inscrever aqui nesses cargos de nível superior, tá? E nós temos a segunda etapa para os outros cargos de nível superior, né, que é a classificação, a apresentação de títulos, né, cujo critério ali é somente a classificação, tá bom? Se a pessoa tiver alguma prova de título, ela vai poder apresentar no momento oportuno ali, tá? E para os cargos de nível médio, ou seja, que exige apenas escolaridade de nível médio, nós temos uma única etapa, que é a prova objetiva de múltipla escolha, caráter eliminatório, igual foi o concurso de 2023, tá? Para os cargos de nível médio, não teve prova discursiva, somente prova objetiva, uma única etapa ali, tá? Aqui vai trazer sobre os critérios de classificação e tudo mais, aí, mas depois dá uma lida aí, se tiver na sua casa aí, depois você baixou o edital, senta, dá uma lida, tá bom? Aqui vai falar sobre o item 9, né? Sobre a realização das provas objetivas, tá? E aí nós vamos ter as provas aplicadas no dia 13/9 de 2026, nos períodos, né, matutino e vespertino, em 2 turnos ali, né, 2 períodos. A duração das provas, pessoal, de 4 horas. Olha, eu considero que bem tranquilo, né? Bem tranquilo, principalmente o pessoal que não vai fazer redação. Então, assim, eu considero um tempo muito tranquilo, bastante razoável, né? Muito razoável. E aqui, agora, nós temos aqui a distribuição, tá? Por exemplo, aqui, ó, no período da manhã,
iniciar aqui às 8 horas da manhã, e no período vespertino, né, que é à tarde, vai iniciar às 14. Então, veja, dá para você fazer tranquilamente aqui uma prova aqui no período da manhã e outra no período da tarde. Claro, se isso for do seu interesse, se isso for conveniente, e se você também tiver condições de fazer isso, tá? Às vezes não é possível e não é muito vantajoso você fazer 2 provas no mesmo dia, tá? Porque você não vai tomar posse nos 2 cargos, né? Ou você vai tomar posse em um ou em outro. Ou você se dedica inteiramente para um cargo ou para o outro, mas tem gente que gosta de fazer 2 provas, então você vai ter essa oportunidade aí, tá? Então aqui, ó, você tem esses cargos aqui, né? Período da manhã, agente de monitoramento, agente de consultório dentário, cirurgião dentista, controlador interno, fonoaudiólogo, médicos, né? Ó, vários cargos de médico aqui, especialidades, né? Tem aqui também monitor social, procurador municipal, professor, psicólogo e técnico de manutenção, né? E aqui você tem no período vespertino, você tem aqui assistente social, cirurgião, enfermeiro, fonoaudiólogo da educação educacional. Temos outros cargos de médicos. Temos também aqui, ó, monitor serviços educacionais, professor pedagogo, técnico em higiene dental, né? Os cargos na área técnica, né? Técnico em laboratório, técnico esportivo, diversas modalidades, né? E terapeuta operacional, ocupacional, né? Operacional não, ocupacional. Então, verifica aqui, né? Então, você já tem aqui os cargos aí que você vai poder se inscrever, tá? Vamos continuar aqui. Bom, aqui, ó, como eu já tinha mencionado aqui, a prova discursiva, ela é exclusivamente para o cargo de procurador municipal, tá? Somente para procurador, tá? Então, aí você vê aqui, ó, que você vai ter aqui 4 horas para o cargo de procurador, né? O procurador vai ter que fazer a prova objetiva e também a prova discursiva em 4 horas, viu? Então, o procurador vai ter que dar uma... O pessoal que vai se inscrever, né? Se você vai fazer sua inscrição para o cargo de procurador, você sabe que você vai ter 4 horas para resolver uma prova e uma discursiva. Então, você vai ter que começar seu estudo aí afinado, né? Organizado aí para você poder passar. Vamos continuar aqui. Depois você dá uma lida aqui, tá? Depois você dá uma lida nesses outros itens aqui. Eu estou passando aqui para a gente poder ganhar tempo aqui, tá bom? Ser mais objetivo possível aqui. Cadê que mais aqui? Bom, falar aqui sobre a pontuação das provas, né? Vamos falar sobre esse item aqui. Vamos ter aqui, ó, nós temos aqui o tipo de prova, número de questões que vai ser cobrado em cada uma das disciplinas e o peso de cada questão e a quantidade máxima de pontos por prova, né? Você percebe aqui, ó, por exemplo, que nós temos aqui, ó, provas, né, para os cargos de nível médio completo. Prova objetiva. Prova objetiva é aquela onde você lê e marca uma questão, né? Ou seja, essa é a prova objetiva, tá? Para os cargos aqui, ó, esse aqui é os cargos agente de monitoramento, né? Ou seja, aqui estão os cargos, né? Serão cobrados aqui, ó. Nós temos 2 blocos. Nós temos conhecimentos básicos, nós temos um bloco de conhecimento específico. O bloco de conhecimentos básicos vai ser cobrado língua portuguesa, quantidade de 10 questões, cada questão vale 2 pontos, ou seja,
Quem acertar 10 questões vai fazer 20 pontos na prova, tá? Continuando aqui, nós temos raciocínio lógico e matemático. Quantidade de questões 5. Cada questão vale 1 ponto, total 5 pontos. Nós temos conhecimentos gerais e legislação. Nós temos 5 questões. Cada questão vale 1 ponto, total 5 pontos. E nós temos aqui informática. Olha aqui, 10 questões, uma quantidade bastante razoável de questões, né? A informática hoje ela é bem importante, o pessoal trabalha no setor administrativo, tá? Tem que conhecer um pouco de informática, né? O peso 1 ponto, total 10 pontos. E aí você tem aqui conhecimento específico, disciplina de conhecimento específico de acordo com a habilitação, ou seja, vai ser cobrado 20 questões de conhecimento específico. Olha só, gente, ó, 3 pontos cada questão. Isso aqui é onde faz grande parte da diferença. É por isso que eu falo que você tem que ler o edital. Quando você vê isso aqui, você sabe que você não pode dar mole aqui, né? Então você tem que, assim, de preferência, gabaritar isso aqui, né? Essa parte específica aqui, né? Se for possível, né? Porque, por exemplo, pessoal, vou falar uma coisa para vocês aqui. Matemática e raciocínio lógico, eu gosto muito dessa área, entendeu? Só que eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito em matemática e raciocínio lógico. Só que aí eu sou muito bom em informática, em legislação e conhecimento específico de vários cargos, né? Então, você também aí, muito provavelmente, você vai ter uma certa dificuldade em alguma disciplina, mas aí você vai ter que compensar a sua dificuldade em uma outra disciplina que você é muito bom, tá? Então, veja aqui, só aqui, gente, você vai ter 60 pontos. Olha isso, viu? Olha isso. Olha isso. Então, aqui você vai ter 100 pontos, tá? Ou seja, você pode fazer 100 pontos nessa prova, tá? Perfeito? Então, aqui tá os cargos aqui, né? Como já mencionei. Você pode fazer 100 pontos, entendeu? Agora vamos passar adiante. Agora, para as provas que exigem nível superior completo, aqui, ó, pessoal, não, aqui não se inclui procurador-geral. Não, procurador jurídico. Não é para procurador isso aqui não, tá? Isso aqui é para... Aqui é somente para os cargos de nível superior. Veja que para esses cargos aqui, ó, tá? Você percebe que não tem procurador aqui não. Então você tem aqui 2 blocos, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. E tem também a avaliação de título, aqui caso a pessoa tenha título, né? O título ele vale 3 pontos, tá? A nota máxima dos títulos vale 3 pontos. Então, se a pessoa tiver título lá, de acordo ali com os requisitos dos títulos, então a pessoa pode apresentar o título se ela tiver. Então, vamos aqui, ó. Você tem aqui língua portuguesa, da mesma maneira como a gente acabou de ver, né? 10 questões, cada questão vale 2 pontos, total 20 pontos. Raciocínio lógico, 5 questões, cada questão vale 1 ponto, total 5 pontos. Conhecimentos gerais e legislação, 5 questões, cada questão vale 1 ponto, total 5 pontos. Noções de informática, 10 questões, cada questão vale 1 ponto, total 10 pontos. E aqui você tem conhecimento específico. Você faz de acordo com a habilitação, é de acordo com o cargo, tá? Por exemplo, imagina só, você vai fazer a prova aqui de assistente social. Lá no conteúdo programático,
vai estar trazendo algo específico. Então, você com base naquele conteúdo que está lá, específico, né? Então, se você acertar as 20 questões, você vai fazer 60 pontos, tá bom? Ou seja, cada um desses cargos aqui, por exemplo, cirurgião, controlador interno, técnico esportivo, qualquer um desses cargos aqui, lá na parte no conteúdo programático, vai ter lá o conteúdo específico de cada um deles, que é essa parte aqui, tá? E aí você pode fazer até 60 pontos, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Então, aqui você tem aqui, né? Prova de nível superior, prova objetiva. Aí aqui você vê aqui, ó, os cargos da área médica, né? Médico, né? Tá bem bastante cargos. A inscrição para um cargo da área médica. A prova também, gente, ó, a mesma coisa, tá? Ó. Vai valer 100 pontos, né? A prova total, né? Nós temos 2 blocos, conhecimentos básicos, conhecimento específico. E aqui muda um pouquinho, né? Então, você tem língua portuguesa, 10 questões, 2 pontos, 20 pontos no máximo. Ó, aqui é a legislação do SUS, né? Isso aqui, gente, ó, tá discriminado lá no conteúdo programático, tá bom? O que ele vai cobrar, tá? Língua portuguesa, conhecimentos gerais, noção de informática, o conteúdo exatamente, o que vai ser cobrado, vai estar lá no conteúdo programático, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, você deu o SUS, 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Conhecimentos gerais das legislações, 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Noção de informática, 10 questões, vale 1 ponto. E aí, ó, disciplina de conhecimento específico, 20 questões, 3 pontos, totalizando 100 pontos. Se você tiver título também, pode apresentar, e você ganha mais 3 pontos, tá bom? Agora aqui as provas para os outros cargos de nível superior, que é mais voltado para os cargos de acordo. Gente, é o seguinte, ó, o concurso para os cargos de professor, ele é muito corrido, concorrido, na verdade, né? Então, você tem que se preparar muito bem também, tá? Você tem que ter uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa ela fez o concurso de 2023 e ela era professora. Você sabe uma coisa? Ela não passou no concurso, entendeu? Era professora. Então, o fato de você ser professor ou professora, isso não te dá nenhuma vantagem. Não confunda aquilo que você sabe, que você trabalha no seu dia a dia, com aquilo que é cobrado nas provas. São coisas diferentes, tá? Você não tem lá essas vantagens não, na frente de quem não é professor ainda, tá? Você tem que estudar. Então, veja que você tem língua portuguesa, 10 questões, raciocínio lógico, 5 questões, 1 ponto, 2 pontos, noção de informática, opa, agora informática, você viu que deu uma diminuída, viu? Informática agora é só 5 questões, vale 1 ponto. Conhecimentos gerais de legislação, 5 questões. Noções básicas de políticas educacionais, 5 questões, 1 ponto. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Esses assuntos aqui. E disciplina de conhecimento específico, 20 questões, 3 pontos. Né? É específico, por exemplo, para o cargo de professor de educação física, né? Parte específica, e professor pedagogo. Então, se o professor tiver título, geralmente o professor tem título, lá tem pós, né? Uma pós-graduação, ou mestrado, ou um doutorado, isso aí entra também como título, tá? Então, aqui, ó, você pode pontuar aqui 3 pontos. Vamos adiante aqui, tá, gente? Agora, para
os cargos de nível superior, que exige a prova objetiva mais a prova discursiva. O único cargo que vai exigir prova discursiva é o cargo de procurador jurídico, tá? Aqui, ó. Procurador municipal. Tá? Então, você tem aqui 2 blocos e a prova discursiva. A prova discursiva ela vale 40 pontos. Tá? E a avaliação de títulos, título também, 3 pontos. Tá? Então, no bloco de conhecimentos básicos, você tem aqui, ó, língua portuguesa, da mesma maneira, 10 questões, 2 pontos. Raciocínio lógico e matemático, 5 questões, 1 ponto cada questão. Conhecimentos gerais e legislação, 5 questões, cada questão 1 ponto. Total da prova, 100 pontos, né? Noções de informática, 10 questões, cada questão. Opa! Aqui. Noções de informática, 10 questões, cada questão vale 1 ponto. E disciplina de conhecimento específico para o cargo de procurador municipal, 20 questões, cada questão vale 3 pontos. E você pode fazer até 60 pontos aqui, né? Então, essa parte específica para qualquer um dos cargos, aí você tem que dar uma preferência aí, uma preferência, tá, gente? Você não pode abandonar os outros, as outras disciplinas, tá? Mas você tem que ser muito bom nessa parte específica. Gente, olha aqui, ó. É 60 pontos. É 60 pontos. Você não pode ir mal aqui, tá? Nessa parte aqui, e no português, você tem que dar tem que ir muito bem aí, né? Você tem que dar uma melhorada no português aí, e na parte específica, e na parte de informática também, tá? Você percebeu que a maioria dos cargos aí vieram cobrando 10 questões em informática, somente para o cargo de professor, né? Que veio cobrando 5 questões de informática, né? Os outros, todos, vieram cobrando 10 questões, tá? Então, eu acho, sim, o conteúdo bastante tranquilo, muito tranquilo. Não tem nada difícil aqui. Lógico, agora para você que está começando, não sabe nem por onde começar, aí você tem que se organizar para você poder passar, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Então, aqui a prova discursiva aqui para o cargo de procurador municipal é uma peça jurídica. Tá? Pode ser um parecer, né? Geralmente um parecer. Vai 40 pontos, né? E aqui você tem aqui os critérios, né, de avaliação da peça jurídica, tá? E aí você tem que dar uma lida nisso aqui, tá? Você tem que dar uma lida nisso aqui para você não perder ponto à toa aí, tá bom? Então você tem que, ó, nesses critérios aqui, ó, menção conceitual vale 30 pontos, né? E aí você pontua por cada parte aqui, né? Por cada um desses aspectos aqui. Aqui você pontua 5, né? Aqui 5, aqui 15, aqui 5, né? Ó. Tá. E aqui, nessa parte aqui, dimensão formal, você pontua aqui, né? Ó, 2 pontos, 1 ponto, 3, 2, 2. Tá? Total 10 pontos. Então, 10 mais 30 que totaliza os 40 pontos. Agora vamos seguir aqui para ver o que tem mais aqui. Aí a divulgação do gabarito vai ser no próximo dia subsequente, né? Às 16 horas. Ou seja, imagina só, a prova foi aplicada ali no domingo, na segunda-feira, às 16 horas será divulgado o gabarito preliminar. Tá? Vamos seguir. Aí, pessoal, estou passando aqui, mas assim, é o dever seu baixar o edital e ler o edital. Tá bom? O edital traz algumas nuances que às vezes vai estar escondida, a gente não conseguiu passar por eles. Mas estou trazendo aqui assim, uma análise mais geral, tá certo?
mais que a gente tem aqui? Vamos passar aqui. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre aqui o conteúdo programático, tá? Trazer algumas observações. Não tem nada muito de novo aqui, tá, gente? Bem tranquilo. Você que já fez, se preparou para algum concurso antes, você vai ver que não tem tanta dificuldade aqui, tá bom? Só que tem que se organizar para estudar, tá? Não é também que não tem dificuldade que você vai querer contar com a sorte, não funciona assim. Então veja aqui, pessoal, ó. Aqui você tem que o código do cargo, tá bom? Aqui, ó, código, tá? Você tem aqui o cargo, tá? Aqui, ó, o nome. Escolaridade e requisitos exigidos. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso aqui antes de você fazer a sua inscrição. Se você tem a escolaridade, se você tem a escolaridade exigida e os requisitos, tá, gente? Ó, essa escolaridade exigida e os requisitos, você comprova quando você vai tomar posse, tá? Então, basicamente, você vai comprovar isso aqui só em 2027, basicamente, tá? Porque o final do concurso será até o dia 4/11/2026, tá? Então, basicamente, os candidatos que forem aprovados não serão contratados, convocados para tomar posse antes de 2026, antes de finalizar 2026, tá? Até porque depois que você é convocado, você tem até 45 dias para tomar posse. Então, presta bastante atenção aí, porque caso você não preencha algum desses requisitos agora, tá? Então, você analisa isso aqui, tá? Os requisitos você comprova quando você vai tomar posse, não no ato da inscrição, tá bom? Então, aqui você tem aqui as vagas, você tem a vaga de ampla concorrência, você tem aqui as vagas para pessoa com deficiência e o total de vaga geral. Você tem o número de vagas classificatórias para etapa subsequente. Por exemplo, aqui, ó, esse cargo de assistente social, aqui no edital está cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Tá? Ou seja, quem é que ficará dentro das vagas classificatórias? O candidato que ficar nessa colocação, até essa colocação de número 20. Se você ficou na colocação de número 21, 22 ou 23, você está fora. Tá bom? Está fora. Então, você tem que ficar até a colocação de número 20 nesse exemplo, tá? Esse outro que é cadastro de reserva. Aqui você tem aqui a carga horária semanal. Você tem aqui o vencimento básico, né? Você tem aqui a taxa de inscrição. E aí você tem também aqui, ó, o local de trabalho, que é a sede do município de Primavera do Leste, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o cargo de agente de monitoramento, 40 horas semanais, escala 12/36, tá? Tá a remuneração inicial. Pessoal, essa remuneração aqui é com base no ano de 2026, tá? Todo ano essa remuneração ela muda, tá? Porque tem o índice, né, de reajuste, né? Então isso aqui, ó, basicamente esquece essas remunerações aqui, tá? O que vai valer mesmo será a remuneração a partir de 2027. Esses que tem um asterisco aqui do canto, é porque os cargos eles serão acrescentados de alguns benefícios, tá? Então, esses cargos aqui nós já falamos deles, né? Mas depois vocês dão uma lida aí com bastante tempo. Só uma pequena observação aqui. Cargo de controlador interno, tá? Ó, teve em 2025 uma lei, ela foi. Existia 3 cargos, né, gente? O controlador interno na área de ciências contábeis e também na área de direito. E também, se não me falha a memória aqui, o
cargo de controlador para quem tinha formação em administração, se não me falha a memória. Foi criada uma lei e excluiu quem tinha formação em direito, deixando apenas quem tinha formação em contabilidade. Eu não faço ideia por que fizeram isso, entendeu? Então, veja só que doideira, né? Se um candidato hoje tem formação em direito, em nível superior, direito, ele não consegue fazer inscrição em um concurso da Prefeitura de Primavera. Por quê? Porque a legislação hoje, pelo menos até onde eu sei, você não tem vaga de controlador para quem tem formação em direito. Ou seja, se você é formado em direito, você tem a OAB, por exemplo, você não vai conseguir fazer sua inscrição para controlador interno. Agora, se você for contador, se você tiver aqui, ó, ciências contábeis, né? Aí você consegue. Eu não faço ideia como que fizeram isso, entendeu? E aqui você tem os outros cargos, né? Depois, pessoal, dá uma lida com tranquilidade aqui, escolhe o seu cargo com calma, não é hora de apavorar, tá bom? Vai ter bastante tempo aí. Escolhe o seu cargo aí. Se você tiver interesse em fazer prova de mais de um cargo, né? E for possível também, você pode fazer isso, tá? Dá uma olhada depois aí com bastante calma, tá? Então aqui eu falei para você, tem alguns carros aqui que tem um asterisco, né? Um asterisco, 2, 3. Aqui será acrescentado alguns auxílios aqui, tá bom? Aqui é o conteúdo programático, tá? Você tem aqui o conteúdo programático para os cargos de nível médio. Para quais cargos? Para esses cargos aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo para o nível médio, por exemplo, aqui, ó. Para esses cargos aí vai ser cobrado o quê? Disciplina de língua portuguesa. E dentro de língua portuguesa vai ser cobrado esses assuntos aqui, entendeu? Esses assuntos, tá? Aí para o cargo de... Aí também vai ser cobrado raciocínio lógico e matemático. Vai ser cobrado esses assuntos aqui, para todos esses cargos aqui, tá? É importante você entender isso aí, tá? Aí tem também aqui, ó, para esses mesmos cargos que eu acabei de mencionar, conhecimentos gerais e legislação. Gente, se você perceber, se você já está estudando para a prova de processo seletivo da Prefeitura de Primavera, se você perceber, o conteúdo programático é o mesmo. Não tem diferença de nada. É a mesma coisa. Muda pouquíssima coisa aqui, só na parte aqui de raciocínio lógico, que nas provas de processo seletivo não é cobrado raciocínio lógico, tá? Mas tá bom? É a mesma coisa. Um detalhe importante, um detalhe aqui que eu acho que vai fazer diferença para você. Pessoal, é o seguinte, ó, informática, conhecimentos gerais do Brasil, história do Brasil, matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa, esses assuntos aqui, gente, basicamente todo mundo estuda isso aqui, ou já estudou, ou tem alguma noção geral muito boa disso aqui. Todo mundo estuda isso. Agora, isso aqui pode fazer a diferença na sua prova, tá? Que é conhecimentos gerais do município de Primavera do Leste. Tá aqui, ó, no edital, ó. Aspectos geográficos do município de Primavera do Leste. Você percebe aqui que não está escrito município de Primavera do Leste. Você percebe? Olha aqui, não está escrito. Mas presta atenção, o concurso é municipal, do município de Primavera do Leste. Aí você vê dentro do edital aspectos históricos
e geográfico do município. E aí, um detalhe, se você percebe que essa prova aqui você não pode errar questões fáceis. E todos vocês aqui que moram em Primavera, que já ingressou no serviço público ou que já estuda para processo seletivo, vocês já se depararam com esses assuntos anteriores, né? Inclusive aqui no canal eu já tenho vários conteúdos sobre esses assuntos aqui. Ou seja, tem muita gente aqui estudando para o seletivo 476. Está aberto, inclusive hoje saiu no Diário Oficial da Prefeitura uma nota prorrogando ali a data para análise das inscrições do seletivo, porque a quantidade de candidatos que se inscreveram foram muitas, superaram as expectativas. Só para você perceber que o povo está ligado, entendeu? Tem muita gente correndo atrás aí e você não pode dar mole, tá? Então, assim, isso aqui vai ser um diferencial para muita gente. Gente, uma questão, duas ou três que você acertar, vai fazer muita diferença para você, tá? E aqui você tem esses 3 pontos aqui, ó. Você tem aqui aspectos histórico e geográfico do município de Primavera do Leste. Em resumo, isso aqui é conhecimentos gerais, tá? Está envolvendo conhecimentos gerais, é história, tá? Eu tenho material pronto aí, eu tenho um mini curso e tenho também um caderno de questões, onde muitos de vocês já conhecem, mas se você não conhece, vou deixar aqui na descrição, tá um link para esse caderno de questões sobre a história do município de Primavera do Leste para concurso, tá? E aí você pode estar adquirindo aí para você aprimorar seus conhecimentos, tá? Um outro ponto, vou deixar o link do caderno de questões, tá? E também de um mini curso que eu criei. E um outro ponto aqui também, ó, lei orgânica do município de Primavera. E lei 679, que é o estatuto. Gente, é o seguinte, isso aqui, ó, vai cobrar sobre lei orgânica uma questão, o estatuto ali, uma questãozinha, conhecimentos gerais do município, uma ou duas questões, tá? Uma aqui. Vamos pôr aqui para empatar aqui 3 questões. Uma de conhecimentos gerais, mais uma questão de lei orgânica e mais uma questão do estatuto do servidor. E aí vem aquela pergunta, bom, mas como eu sei o que vai ser cobrado? Gente, nós não temos bola de cristal, mas com base nas provas anteriores a gente consegue fazer uma avaliação e mencionar o que pode ser cobrado. Tá? E para você acertar essas questões, você tem que resolver questões desses assuntos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também um link, tá, para uma apostila de questões sobre a lei orgânica do município de Primavera do Leste e sobre a lei 679, que é o Estatuto do Servidor Público, tá? Então, vou deixar 3 links para esses materiais para você depois estar aí adquirindo, para você poder aprimorar os seus estudos, tá? E um detalhe bem importante, a Lei Orgânica de Primavera, ela teve uma alteração em 2025, no qual, aqui em Primavera, a gente não tinha as emendas impositivas, certo? Então, isso pode ser um assunto de prova, tá? Então, hoje, o município, ele reserva, agora me falhou a memória aqui, mas é um percentual do orçamento líquido, da receita líquida, acho que é 1,02% da receita, se não me falha a memória aqui, para os vereadores. Então, os vereadores, então, eles indicam esses recursos para algumas associações e também para a área da saúde e demais órgãos, tá? Então, esse assunto sobre as emendas impositivas pode ser um assunto que irá cair na prova. Pode ser, tá, gente? Pode ser, porque é um assunto bastante novo, tá bom? E o examinador, ele gosta de explorar essas coisas para saber se a pessoa está atenta. Vamos seguir aqui, vamos seguir, tá?
Aí que você tem aqui os assuntos de conhecimento específico para cada cargo de nível médio, tá? Para o cargo de agente de monitoramento, você tem o conteúdo aqui. E aí, para o cargo de auxiliar consultor dentário, você também tem o conteúdo específico aqui. Lembra? Vai ser cobrado 20 questões. E cada questão vale 3 pontos. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? Então, gente, tem que ter muita atenção nisso aqui. Muita atenção, tá? Muita atenção. Porque você não pode errar. Gente, assim, eu achei bastante o cargo de agente de monitoramento tem uma lei municipal que fala sobre o cargo, né, que regulamenta um pouco sobre a lei. Ela não está prevista no conteúdo programático. Que estranho, né? Achei que ia estar aqui. Tá? Depois vocês dão uma lida disso aqui, pessoal, com bastante calma aqui, tá? Para vocês aqui, ó, tem o conteúdo aqui, cargo de nível superior. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui na descrição aqui, para a gente depois eu volto e respondo para vocês, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, aspecto geográfico do município de Primavera vai ser cobrado para todos os cargos, tá? Todos os cargos. Então, você precisa estudar esse conteúdo aí, caso você ainda não domine, para você não errar essas questõezinhas fáceis, que pode ser um grande diferencial na sua preparação aí, tá bom? Então, essa parte aqui, gente, é o conteúdo programático, tá? E aí você lê, entendeu? Com calma depois. E se você, de repente, precisar de um auxílio, me ajuda aí para orientar os seus estudos, para fazer aí um planejamento de estudo para você, para ajudar na organização dos seus estudos, tá? Você, ó, aqui eu falei sobre o essa lei aqui, né, que fala sobre a central de monitoramento, né? Mas ela não foi cobrada para o cargo de agente de monitoramento. Não foi cobrado. Eu achei que deveria ser cobrado, né? Deve ficar atento aí, porque pode ser que seja retificado, né? Incluído. Então, como eu estava mencionando aqui, gente, você tem que se organizar, tá? Tem que se organizar. Aqui, ó, vou falar um pouquinho sobre a descrição de cada um dos cargos. Eu vou falar sobre isso aqui também, porque agora que eu lembrei, isso é um ponto bastante relevante. Por quê? Tem alguns cargos na administração que eles são cargos muito burocráticos. Burocrático, gente, não é lentidão, é que é um trabalho repetitivo. É um trabalho, basicamente, você faz a mesma coisa todo dia. Tem gente que não gosta desse tipo de trabalho, né? Gosta de uma atividade mais dinâmica. Então, na descrição do cargo, com base na descrição do cargo e nas atribuições, você já dá para ter uma ideia do que é que você vai fazer. Tá? Já dá para ter uma ideia. Então, tem gente que não gosta muito de cargos muito burocráticos, muito repetitivos, gosta de um trabalho mais dinâmico. Então, você pode dar uma olhada aqui na descrição dos cargos e aqui traz aqui uma síntese, né? Um resumo, né, das atribuições, tá? Depois você dá uma lida aqui, para você já ter uma ideia aqui, né? Às vezes algum cargo novo que chega, que está aqui, e você, poxa, mas o que que essa pessoa faz no dia a dia aqui? Então você vem aqui e dá uma olhada aqui, tá bom? Para você ter aí uma ideia, tá certo? Bom, e aqui a gente finalizou, né, gente? Finalizamos por aqui e voltando aqui, então você viu aí, né, que esse edital ele veio contemplando aí bastante vagas e teve algumas pessoas que até comentou, poxa, mas eu achei que ia trazer mais cargos, né? Outros cargos ali. Gente, sim, nós temos o edital aí agora, né? Então, assim, os cargos que veio no edital é isso aí, tá? Então, você vai olhar e ver qual desses cargos você
possui os requisitos ali no qual você vai se preparar, tá? Nós temos aí eu acho que esse outro edital para agente de combate de endemias, ele vai sair em breve, tá bom? E também eu acho não, né? Nós temos aí o edital de 2023, que foi prorrogado por mais 2 anos. Então, o pessoal que passou no outro concurso, né? Concurso de 2023, e ficou numa classificação ali bastante razoável, ali, bastante próxima, né? Então também tem essa expectativa aí de que pode ser convocado durante esses 2 anos, tá? E com esse novo concurso, novo edital agora, então, gente, o que você tem que fazer? Principalmente você que mora em Primavera. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá, gente, faz a sua inscrição e estuda, entendeu? Estuda, assim, o concurso é na sua porta, tá dentro de casa. Quando for o ano que vem, imagina só o ano que vem, você sendo convocado para começar a trabalhar no serviço público, você vai ter um cargo estatutário, você vai ter um cargo ali que depois de 3 anos você tem estabilidade. Então pense nisso, principalmente hoje a gente está tendo bastante empresas, né, que estão demitindo muitos colaboradores no setor privado, e aqui você tem a prefeitura abrindo o concurso. Você acha pouco isso, né? Não é não, é bastante. Isso é muito bom, entendeu? Você tem cargos ali, gente, de nível médio, nível superior, entendeu? Então, assim, tem cargos ali para várias áreas, né? Várias áreas, tá certo? Então, o que você tem que fazer agora? Agora você precisa fazer o quê? Baixa o edital, tá? E lê o edital, sem afobação, tá bom? Sem pressa, calma, tá? Olhar. Fala assim, porque eu também já fiquei muito agoniado antigamente, né? Quando eu comecei a estudar. Você ficava naquele apavoro danado, né? Então, assim, calma, vai lá, baixa o edital, para você se inteirar, tá? Para você entender o que está sendo falado ali. Eu sei que eu falo isso, mas tem muita gente que não conhece, não sabe o que é um edital, não tem ainda o jeito certo de ler, mas sim, você baixa o edital, você vai lá e lê, entendeu? Se você tiver dúvida, gente, coloca aqui nos comentários depois, que eu volto aqui todo dia e vejo que os comentários que tem, e eu respondo aqui, tá? O que mais que eu ia trazer aqui para vocês? Ah, então, assim, agora, como eu falei, agora a hora de aproveitar, né? Não é hora de reclamar, né, gente? Não é hora de reclamar, tá? Tá, uma outra coisa ali, você viu ali que a remuneração, né? Tem uns cargos com a remuneração ali aparentemente baixa, né? Por exemplo, cargo de agente de monitoramento, 2.900 e pouco, quase 3.000 reais. Gente, não se preocupa com a remuneração, tá? Essa remuneração é de 2026, tá? Quando os candidatos forem convocados, vai ser em 2027, tá certo? Já vai ter reajuste, atualização, tá? Quem sabe até melhoria ali na carreira, tá bom? Você não se preocupa com isso. A sua preocupação hoje, agora, é organizar os seus estudos para você passar. Não fique aí preocupado com a remuneração, até porque não cabe você ficar preocupado com isso, não ajuda em nada. Agora, o que pode te ajudar mesmo é você se organizar para você estudar da melhor maneira possível, para você poder render da melhor maneira possível. E aí, gente, você vai lá, faz a prova, certas questões que tem que acertar, passa no concurso e pronto. Vai lá, toma posse o ano que vem. E se não for aquilo que você quer, não tem problema, você sai, tá? Volta para o setor privado de novo, ou fica um tempo no serviço público, depois retorna para o privado. Gente, isso aqui não é prisão para ninguém não, entendeu? Então você aproveita, vai lá, se inscreve, estuda, passa.
toma posse, fala, não é o que eu queria. Gente, nós temos inúmeras possibilidades, entendeu? O curso é só mais uma, tá bom? Só mais uma. E eu gosto muito de falar sobre concurso e eu incentivo as pessoas a estudar para o concurso, como também a pessoa ela pode estudar para o que ela quiser, mas aqui no concurso é algo que você conquista com base no seu mérito, entende como é que é? É só você, entendeu? Não tem mais ninguém. E olha, e se você for analisar com bastante atenção, você vai ver que é bastante fácil isso aqui. Por quê? Porque veja, você tem um documento que é o edital, né? E o edital está trazendo todas as regras, dizendo como é que vai ser. Está escancarado para todo mundo como é que vai ser. Não tem segredo. As regras estão lá. Entendeu? Está dizendo quantas questões vai ser na prova. Olha, quantas questões vai ser cobrada por cada disciplina. Está dizendo quanto tempo que é a prova, quanto tempo vai durar. Gente, tá tudo aqui. E é só você acertar a quantidade maior de questão que você passa no concurso. Você já viu algo mais democrático do que isso? Imagina você pega o seu currículo e vai em uma empresa para conquistar um emprego, para tentar se inscrever em uma vaga de emprego, como é que é? Por mais que você tenha todas as qualificações, vai depender da empresa te contratar ou não. Ela pode contratar um parente lá do dono, um outro conhecido, alguém mais chegado. Agora aqui é por mérito, entendeu? Aqui não tem tapinha nas costas, aqui não tem amigão, não tem nada disso. Aqui é mérito, com base no conhecimento. Se você não gosta de conhecimento, não gosta de aprender, de estudar, aqui não é para você não, tá? Você tem preguiça de estudar, de crescer, de adquirir conhecimento. Não é para você isso aqui. Porque isso aqui exige que você aprenda as coisas, que você se dedique, tá bom? Só que é uma coisa que quando você consegue, a vida que muda é a sua, tá bom? E a vida ali das pessoas mais próximas de você, né? Sua família, tá bom? Você tem mais algum recado aqui? Eu já me falei com você, né, que a banca é a banca Atami, tá bom? Atami Instituto. Atami, já falei que você tem que ler o edital, né? E aí você tem que organizar os seus estudos, já falei, organizar os seus estudos, gente. Para você que já estudou para algum concurso, já tem uma noção geral de como é que funciona, se você está seguro, né? E você acha que você vai conseguir, que você dá conta, então você pode fazer. Sozinho, se organiza do seu jeito. Mas se você é alguém que não está tão confiante e acha que precisaria de uma ajuda, se você quiser me ajuda, você pode entrar em contato comigo, tá? Eu, vou deixar o número aqui do telefone aqui embaixo do WhatsApp, tá? E se você quiser fazer um plano de estudo, se você quiser organizar os seus estudos, tá bom? Estou fazendo um preço bem promocional, muito bom, para você que quer aí organizar os seus estudos, porque sem organização você não sai do lugar, tá bom? Se você vai para o concurso achando que vai de alguma maneira conseguir algum êxito, assim, sem estudar, sem se organizar, isso não funciona, tá? Isso não existe. Então, é melhor você nem ir. Pega o seu dinheiro aí, pega o seu tempo, vai fazer uma outra coisa, porque para fazer concurso, prova de concurso, você tem que se organizar, você tem que se disciplinar, porque se não for assim, você não consegue, tá? Se você for relaxado, esquece. Esquece, tá bom? E aí, vou deixar o meu contato aqui embaixo, aqui, tá bom? O que mais aqui? O que mais? Acho que não tem mais nada aqui, não. Acho que era só isso mesmo.
português. Já falei para vocês, né, que vocês tem 3 conteúdos diferencial ali, que é a lei orgânica do município, que é o Estatuto do Servidor Público, e também conhecimentos gerais, história de Primavera do Leste. Tá? Esses 3 assuntos são 3 assuntos aí que como eu mencionei agora há pouco, né? Eu acredito que vai ser cobrado umas 3 questões desse assunto, porque no concurso passado foi cobrado isso aí também, tá? Cobrou uma questão de conhecimentos gerais, uma questão da lei orgânica e uma questão do estatuto, tá? Então, e aí você também deve ficar atento aí, que logo em breve eu acho que não vai demorar muito, mas eu não tenho informações oficiais, tá? Mas já deve sair em breve aí o seletivo público para agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, tá? Em vários municípios, ou seja, vários municípios do estado de Mato Grosso já publicaram seus editais e aqui em Primavera a gente ainda não viu publicar. Tá? Mas veja, foi autorizado em dezembro. Então eu não duvido que no próximo mês aí já deve estar saindo, porque são 2 cargos muito importantes para a área da saúde, entendeu? Eu acho que em breve nós teremos mais outras oportunidades aí, tá bom, gente? Bom, eu vou finalizar por aqui, tá? E desejo muito sucesso para vocês aí, muito boa sorte não, né? Mas que vocês estudem, que vocês se organizem, tá? Se organize e assim, leve a sério isso aí que vocês vão fazer, porque se não for para levar a sério, gente, nem começa. Nem começa, nem começa. Vão fazer outra coisa, porque assim, se você tiver decidido, aí sim, aí você tem que ir para cima, você tem que se organizar, você tem que procurar ajuda se você não puder fazer isso sozinho, tá bom? No mais, eu agradeço por você ter assistido essa aula até aqui, ficou 1 hora e 13 minutos. Eu achei que ia ficar mais rápido, mas eu espero ter conseguido, né, ter sido útil aqui nesta aula de hoje. E caso você tenha gostado aqui dessa aula, de alguma maneira, se isso tiver sido bom para você, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like aí também. Se você ainda não for inscrito, aproveita e inscreve-se aqui no canal, para que a gente possa cada dia mais fazer com que o canal cresça, e isso me motiva para que eu possa gravar mais aulas aqui, tá bom? Um grande abraço aí e eu te vejo em uma próxima aula.